Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Alfabetização e Letramento. E hoje nós vamos dar início, então, às nossas videoaulas do nível básico. E vamos começar abordando o termo alfabetização, ok? Então, eu espero que vocês já tenham lido o que diz o nosso e-book sobre alfabetização. E com base nisso, nós vamos conversar hoje, nós vamos falar sobre o termo alfabetização. O que vem a ser a alfabetização, né? O que esse termo abrange? Quais são as habilidades? O que o professor tem que entender sobre a alfabetização para poder trabalhar em sala de aula e para poder organizar as atividades com os seus alunos, ok? Então, se nós formos pegar o que alguns pensadores falam sobre esse tema, alguns autores falam sobre alfabetização, nós vamos ver que lá no nosso e-book fala assim: alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é, na maioria dos casos, anterior à escola e que não termina ao finalizar a escola primária. E a escola primária seria o primeiro ano do ensino fundamental, né? Esta fala é da Emília Ferreiro. Dentro deste termo de alfabetização, ela é considerada uma grande autora, uma grande pesquisadora, né? Então, o que ela nos diz com essa fala? Que a alfabetização não é algo em que se chega, que se está pronto. E ele é um processo que inicia antes da escola e que não termina quando a criança finaliza o primeiro ano do ensino fundamental. Então, o que a gente pode concluir disso? Que a alfabetização ela é um processo contínuo, um processo longo. Então, o professor ele não precisa estar preocupado em que a criança esteja alfabetizada ao final do primeiro ano do ensino fundamental. Não precisa ter essa preocupação, porque a criança ela necessita de tempo. Cada criança necessita de um tempo diferente, certo? Nós temos outra fala que nos diz assim: é construir um conhecimento. Alfabetizar é adquirir uma língua escrita através de um processo de construção do conhecimento, com uma visão crítica da realidade, certo? Então, assim, ó, essa fala também é da Emília Ferreiro. Então, novamente, ela nos coloca que a alfabetização é a construção de um conhecimento. Se nós formos pegar o dicionário e procurar a palavra alfabetizado no dicionário, o que ela nos traz? Ela nos traz que alfabetizado é aquela pessoa que codifica e decodifica. É aquela pessoa que sabe ler e escrever. E se nós formos no mesmo dicionário e procurarmos a palavra analfabeto, está relacionada diretamente com a pessoa que não sabe ler e escrever. Há muito tempo atrás, a sociedade considerava alfabetizada aquele sujeito que sabia escrever o seu nome. Então bastava a pessoa saber assinar o seu nome, escrever o seu nome, e ela era uma pessoa considerada alfabetizada. Mas com o passar dos anos, com o tempo, este conceito foi mudando, certo? Então é isso que o professor tem que ter em mente. O que é estar alfabetizada? Então é aprender a utilizar as letras, aprender o sistema de leitura e de escrita e todas aquelas convenções, todas aquelas habilidades que a escrita e a leitura carregam com si, ok? Então, o que o professor vai trabalhar com o seu aluno nesse processo de alfabetização? Ele vai trabalhar com o aluno o reconhecimento das letras, dos sons das letras, das sílabas, certo? Então, o processo de alfabetização ele tem que ter um ensino planejado, sistematizado e explícito. É isso que o professor tem que ter em mente na hora de organizar suas atividades. E aí vocês vão me perguntar, mas como que isso vai ser feito em sala de aula? Bom, após o término do curso básico, nas próximas aulas, eu vou passar atividades, sugestões, estratégias na prática de como o professor vai trabalhar a alfabetização com seus alunos dentro desta perspectiva do letramento. Então, vocês têm que acompanhar as aulas até o final para que vocês consigam compreender como que esse processo acontece com a criança e como o professor vai agir na prática, quais as intervenções que ele vai fazer com essas crianças, com esses alunos, como ele vai
planejar essas atividades. Então, isso tudo eu vou passar para vocês após o término do curso básico, nas próximas videoaulas. Então, a primeira videoaula nós falamos sobre alfabetização, na segunda videoaula, letramento, na terceira videoaula do curso básico eu vou dar para vocês um exemplo na prática, concreto, eu vou mostrar para vocês de como vocês vão poder começar a trabalhar com seus alunos esse processo de alfabetização dentro da perspectiva do letramento. E nos vídeos posteriores vamos retomar todo o conteúdo do e-book e aí eu vou passar e vou mostrar em cada vídeo aula uma atividade diferente, uma atividade concreta para ser realizada dentro de sala de aula. Para isso vocês têm que acompanhar o curso até o final, ok? Então, o professor, ao iniciar o processo de alfabetização com seus alunos, ele tem que ter em mente que a alfabetização, ela é a construção de um conhecimento, de um código de comunicação. E é isso que ele vai abordar nas suas aulas de uma maneira pedagógica com seus alunos. O professor tem que entender que ele precisa proporcionar para os seus alunos atividades que façam com que eles entendam o significado da leitura e da escrita e que construam esse conhecimento, certo? Para que seja um trabalho coletivo entre o professor e os seus alunos. Atualmente, a alfabetização, ela não se restringe apenas ao ato de saber escrever o seu nome, como nós já mencionamos, certo? Então, o professor ele precisa trabalhar com seus alunos todas essas habilidades que envolvem a leitura e a escrita, a codificação e a decodificação das letras, os sons que elas representam, como vão ser escritas essas palavras, como vão ser formadas essas palavras. A escrita, ela é uma forma de representar a fala, certo? Então isso o professor ele tem que passar para os seus alunos através de atividades sistematizadas, através de um planejamento adequado e correto, para que ele consiga fazer com que ao final de um período os seus alunos estejam pelo menos parcialmente alfabetizados, ok? Então a alfabetização ela é uma ferramenta que possibilita a socialização das pessoas, a socialização dos sujeitos e a troca de informações entre os indivíduos, ok? Então, ela é entendida como o domínio de uma tecnologia. Por mais que hoje a gente pense que tecnologia, né, a gente tenha uma outra visão sobre a tecnologia, um outro olhar, mas sim, a alfabetização, ela não deixa de ser uma tecnologia. Então, o professor ele precisa proporcionar de uma maneira significativa para os seus alunos este processo, para que os alunos compreendam como ocorre este processo de alfabetização. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre letramento. Nós vamos entrar a fundo dentro deste tema letramento, fazendo uma relação com a alfabetização e como o professor vai conseguir trabalhar a alfabetização e o letramento em sala de aula, certo? Então eu espero que vocês leiam o que diz o nosso e-book sobre o letramento, para que vocês assistam a aula e consigam compreender, certo? Então convido vocês a vir a ler o e-book e a compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, esse nosso vídeo, ok? Então a nossa próxima videoaula vai ser sobre letramento. Espero vocês!